In a society filled with human innovation, one invention stands out above them all. The one that has become the obsession of the modern world. Money. Money was not just an invention, it was a mental revolution. It created a system of trust, an elaborate tie that binds us all together. It connected the world, sending merchants across continents in search of far-off riches. Exchange was the engine that drove the progress of civilization, and money was the fuel. It allowed us to specialize, turning hunters into blacksmiths, artists, soldiers, and kings. Money is what made the world modern. We have taken it to dizzying levels of complexity, from gold coins to bits of information stored in the cloud. The history of money is the history of us. Every coin, stone, and shell a symbol of what we have valued, who we have served, and how our cultures evolved. It has become a language that all humans speak. This is the story of how money made us modern, how it opened the globe and spread ideologies, transforming the ancient world into a complex civilization of merchants, mercenaries, industrialists, and billionaires. This is Origins. Então, boa noite a todos, bem-vindos, portanto, a mais uma reunião. Hoje temos muitas novidades, é com muito gosto que hoje faço esta reunião a partilhar, portanto, esta noite com o Silvio Fortunato, que vai estar connosco mais daqui a bocadinho. E é com muito gosto que nós hoje fazemos esta reunião, mesmo até para nós passarmos para a equipa que já está a ser formada em Portugal, novas estratégias, novas ideias, tudo para uma evolução mais veloz, constante e sólida do negócio. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra Alves, portanto, eu iniciei portanto, o meu smart contract, o meu primeiro smart contract no final do mês de junho, e há 3 meses precisamente que faço esta caminhada com vocês, e antes de passarmos ao negócio em Alpaçan vou fazer um bocadinho do percurso daquilo que eu fiz até aqui, para vocês facilmente perceberem o porquê de eu ter olhado para o setor digital, para o setor financeiro, mais precisamente e mais concretamente para as criptomoedas. Portanto, então, vamos fazer aqui uma viagem muito curta em Alpaçan, aquilo que me fez há uns meses atrás olhar para novas oportunidades, esmiuçar tudo aquilo que estava a acontecer à minha volta, aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com toda a gente que está nesta sala e com todas as pessoas que ainda não estão nesta sala, foi termos sido empurrados forçadamente para uma era completamente digital. Estávamos muito acomodados à nossa vida e tudo aquilo que nós pensávamos que não era possível tornou-se possível e nós adaptámos na perfeição, como o teletrabalho e outras formas de estar, portanto, digitalmente, neste mundo novo que nós tivemos que nos habituar muito rapidamente para sobrevivermos, digamos assim. A verdade é que toda a economia foi afetada, toda a gente transversalmente viu os seus negócios afetados e eu não fui diferente. Eu sou empresária, tenho 42 anos e eu há uns meses atrás senti a necessidade de olhar mais além e perceber o que é que estava a acontecer, portanto, no mundo, de uma forma geral. Então eu desde muito nova que procuro uma diversificação de rendimentos. Eu hoje atualmente tenho 3 empresas em Portugal, e aquilo que me fez olhar para novas fontes de rendimento foi perceber que toda esta parte tecnológica que está a acontecer, estas grandes inovações, portanto não é de todo quem tem uma loja de roupa transformá-la numa loja online, portanto não é de todo as grandes superfícies entregarem em casa, portanto a grande revolução que está a acontecer é assim no setor financeiro, a grande transformação
que está a acontecer, portanto, com esta palavra que rege o mundo, que é o dinheiro. O vídeo que eu coloquei inicialmente é um vídeo muito exemplificativo do quanto nós evoluímos, portanto, com o dinheiro, e eu hoje vou fazer este caminho com vocês, para vocês perceberem o porquê de eu ter escolhido uma oportunidade dentro do setor financeiro digital. A verdade é que nós, para compreendermos o futuro, precisamos de entender o passado, estudar o passado, e foi isso que eu fiz, portanto, em El Passant, pela história do dinheiro, foi perceber que aquilo que está a acontecer atualmente é nada mais, nada menos do que uma evolução de uma continuidade histórica, portanto, do dinheiro. A verdade é que tudo começou por troca de bens, as pessoas antigamente, há 3.000 anos atrás, portanto, que isto remonta a 3.000 anos atrás, trocavam bens, portanto, eu tinha uma galinha, tu tinhas um pato, portanto, eu fazia plantação de cevada, vocês faziam plantação de outras coisas e nós trocávamos os bens, portanto os bens eram a própria moeda de troca, e com a evolução do próprio dinheiro, as sociedades e as comunidades tiveram esta necessidade de fazer representar as transações comerciais com algo que simbolizasse aquele ato. Então isso passou pelo ouro, 700 anos antes de Cristo passou pela descoberta do metal e as primeiras cunhagens das moedas. Portanto, do metal ao papel foi um grande pulo, foi uma grande evolução, o papel veio mais tarde, e nós já somos da era dos cartões de plástico, não é? Os cartões de plástico que passaram por várias transformações, o próprio cartão, desde a banda magnética ao chip e por aí fora, e passar para os pagamentos, portanto, online, portanto, foi a primeira desmaterialização dentro da centralização, não é? Então, fixem esta palavra, a centralização, porque é a primeira que nós vamos descentralizar. Portanto, e esta parte é importante, porque esta parte, esta evolução tecnológica é a parte mais importante na evolução do dinheiro, e, portanto, é isto que dá seguimento e que faz com que, em 2008, e hoje nós temos esta moeda como uma grande referência, portanto, no mundo das criptomoedas, o Bitcoin, que é uma grande referência. Esta moeda em 2008, quando nasce com o valor de 10 cêntimos, portanto, do dólar, e depois desta moeda surgiram vários ativos digitais, centenas de moedas, entre elas duas que a comunidade Forsage, que eu já vou explicar o que é a comunidade Forsage, hoje desenvolve dentro de 2 smart contracts, dentro de 2 contratos inteligentes, que isso faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso negócio. Então, passar por estas duas moedas, estamos a falar que a nossa oportunidade passa por desenvolvermos de forma segura, transparente, 2 contratos inteligentes, que estão neste momento dentro portanto, da comunidade Forsage, a moeda Ethereum e a moeda Tron, ambas têm a mesma tecnologia, portanto a tecnologia blockchain, que é isso que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, e eu hoje tenho a enorme responsabilidade de vos passar uma mensagem de uma forma muito simples, muito sucinta, de como se desenvolve os smart contracts, tanto da Ethereum como da Tron. Então, primeira pergunta que toda a gente faz: Sandrinha, o que é a Forsage? Não é? Então a Forsage, de uma forma muito simples, eu vou-vos explicar a Forsage, portanto, de uma forma a mais transparente que eu encontrei até hoje. Então a Forsage é nada mais, nada menos de uma comunidade, que hoje já representa aproximadamente 1 milhão de membros, esta comunidade. O primeiro contrato que a comunidade começou a desenvolver, portanto, este primeiro smart contract, nós já vamos perceber que é um smart contract, foi na moeda Ethereum, e o segundo contrato, que foi adicionado recentemente, portanto, é um contrato na blockchain da Tron. Então, na realidade, esta comunidade está a desenvolver o primeiro crowdfunding mundial dentro da blockchain da Ethereum e da Tron, protegido por um smart contract, em que nós, utilizadores, fazemos a interação com os contratos inteligentes a partir de aplicações descentralizadas, que são as chamadas dApps. Então eu vou só fazer aqui, digamos assim, vou despir um bocadinho estas palavras para nós percebermos um bocadinho mais, porque há muitas pessoas que me perguntam: Sandra, mas então a Forsage é o quê? É uma empresa? Não, não é uma empresa.
Um smart contract não é uma empresa, não é uma entidade, não é uma pessoa física, não é uma pessoa coletiva, não é uma pessoa individual. Um smart contract são algoritmos matemáticos que estão protegidos dentro de uma blockchain, é código, que executa as operações de pessoa para pessoa. E isto confere transparência e segurança, portanto, a todos os utilizadores e todos os participantes deste crowdfunding, do primeiro crowdfunding mundial, dentro destas duas blockchains. Então, eu vou deixar já, portanto, o primeiro chavão. Quem tentar, que isto é a parte mais importante dentro dos smart contracts, esta parte deles não serem alteráveis, esta parte da transparência, isto confere que os contratos estejam de tal forma protegidos que quem tentar montar um esquema piramidal, Ponzi, portanto, dentro de qualquer um dos contratos da Forsage, não o vai conseguir. Porque os contratos conferem que todo o investimento que é feito dentro dos contratos, este investimento seja feito de peer-to-peer, que os pagamentos não tenham qualquer intermediários. Portanto, ninguém tem o nosso dinheiro, o dinheiro está sempre connosco, as transações são automáticas e quando acontecem novas adesões, portanto, a qualquer um dos smart contracts, portanto, estes pagamentos vão diretamente para a nossa wallet privada e, portanto, e todos os rendimentos estão disponíveis de imediato para nós darmos o destino que nós bem entendermos. Então, quando nós iniciamos, portanto, os crowdfundings, a única coisa que nós temos que fazer é visitar, primeiramente, a página da Forsage.io e pedir à pessoa que nos convidou um link, que é um link de referência, e é com esse link que nós podemos aceder e fazer o nosso registro. Para quem quiser visualizar o contrato, qualquer um deles, seja o do Tron, seja a da blockchain da Ethereum, os contratos são públicos, eles são auditáveis, o código, portanto, é público também. Portanto, eles podem, a qualquer momento, basta nós entrarmos dentro do contrato, nós podemos analisar todas as transações e auditar todas as transações que se passam com qualquer carteira. Os contratos individuais são públicos, no entanto, nunca expõem a privacidade dos membros. Isto é, nós somos representados por um número, é-nos atribuído um número de contrato e é esse número de contrato que é público. E todos os contratos são visualizados. Aqui ninguém vos vai mentir. Todas as pessoas que vos disserem eu tenho estes resultados, os contratos vocês podem visualizá-los de forma pública e isso dá uma segurança e dá muita transparência, portanto, aos dois smart contracts em que eles são auditáveis, o que quer dizer que podem ter uma auditoria e verificarem que todas as transações são públicas e estão de forma transparente, acessíveis, portanto, a qualquer pessoa que queira visitar os contratos. Bem, então, de uma forma muito simples e explicando muito rápido o negócio, como eu já referi, existem dois ativos digitais hoje a ser desenvolvidos em crowdfunding pela comunidade da Forsage, o Ethereum e o Tron. O Ethereum, uma moeda muito mais evoluída nesta fase, é a segunda moeda com mais transações a nível de ranking de moedas. É uma moeda que hoje tem mais ou menos o valor unitário, isto na nossa moeda local, de 300 euros. E o Tron, uma moeda muito mais jovem, mas com todo o potencial, com toda a tecnologia da Ethereum também, e uma moeda com um valor muito mais baixo. Portanto, a moeda hoje está mais ou menos, o valor de um Tron custa mais ou menos aproximadamente 0,3 cêntimos, ok? Então, o mínimo para nós iniciarmos qualquer um dos contratos, independentemente da realidade financeira de cada pessoa, toda a gente pode iniciar a sua participação, portanto, no contrato da Ethereum com aproximadamente 25 euros e no contrato do Tron atualmente pode fazê-lo com aproximadamente 7 euros, está bem? Então, eu vou-me centrar em apresentar hoje
apenas um dos contratos, porque se nós compreendemos um contrato, vamos perceber e compreender os dois, porque eles têm o mesmo comportamento, só têm uma moeda diferente, portanto, que é a moeda transacional, portanto, deste contrato. Então, quer seja na Ethereum, quer seja no Tron, o comportamento, portanto, irá ser este. Quando nós fazemos a adesão ao smart contract, aquilo que nós vamos ter são duas matrizes independentes uma da outra para trabalhar. Então, vamos ter a Forsage X3, que é uma matriz de recrutamento e patrocínio, é uma matriz de trabalho individual, e vamos ter a Forsage X4, que é uma matriz de capitalização de equipa, capitalização de rede, que é uma matriz que vai apresentar os resultados de equipa. Então, a matriz X3 é composta por ciclos de 3 posições e a matriz X4 é composta por ciclos de 6 posições, o dobro da X3. Normalmente quem desenvolve a X3 também desenvolve a X4, no entanto, há pessoas que só, portanto, nos perguntam, que é frequente, Sandra, mas se eu não quiser recrutar, eu posso só desenvolver a X4? Sim, podem só desenvolver a X4, apesar da rentabilidade e o crescimento, portanto, não ser exponencial como quem desenvolve o contrato de forma ativa. Então, vamos explicar muito em en passant como é que funciona. A matriz X3, é composta, no caso da Ethereum, é composta por 12 slots ou 12 casinhas, como for mais fácil para vocês. E estas 12 slots, elas têm um valor, que eu vou passar a explicar. A casa número 1 quer dizer 0,025 Ethereums, o que quer dizer que aproximadamente uma casa de $10. A casa número 2 irá ser o dobro da anterior, portanto será uma casa de 0,05, será uma casa de $20. A casa número 3 será o dobro da anterior, a número 4 da anterior e assim consecutivamente até à casa número 12. Então, aquilo que é diferente no contrato da Tron é que a Tron, em vez de serem 12, são 15. Está bem? Agora, o funcionamento é rigorosamente igual. Então, nós iniciamos todos o contrato da mesma forma, na X3 na casa 1, na X4 na casa 1, que é este valor que dá, no caso do Ethereum, os 25 euros para iniciar a participação no contrato e no caso da Tron que dá sensivelmente à volta de 7 euros para iniciar o contrato nas mesmas casas, que será a casa 1 e a casa 1 na X3 e a casa 1 na X4. Isto para vos dizer que todas as outras casas serão opcionais, e isto já tem a ver com a visão de cada um, com a ambição de cada um. Eu peguei neste exemplo, portanto, da casa 6, foi a casa com que eu iniciei o negócio. Foi a casa que eu ponderei e que eu disse que seria uma boa casa de duplicação, e que a casa 6, só para nós termos mais ou menos uma ideia, por exemplo, no caso do Ethereum, representa, no caso da X3, até a compra das casas, até à 6, representa mais ou menos o valor de 500 euros. Isto é, não dá para comprar as casas separadamente, não dá para comprar só a casa número 6. Eu, para ter a casa número 6, tenho de comprar de forma sequencial, o que quer dizer que eu, para ter a 6, tenho que ter a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1, e eu, para ter a 7, tenho que ter todas as anteriores, está bem? Então é assim que vai funcionar. Então, para nós compreendermos a X3, eu tenho um exercício muito simples. Eu vou pegar numa slot, porque se vocês compreenderem o comportamento desta slot, vão compreender o comportamento de todas, porque o comportamento é igual, só vai variar, é o valor de comissionamento da casa. Então, eu compro as slots uma única vez, e eu, ao tornar-me promotora do contrato inteligente, eu vou poder revender o acesso ao contrato inteligente nas slots que eu tiver compradas de forma ilimitada. Então, o que isto quer dizer? Que, vamos pegar num exemplo isolado, que a casa número 1 é como se eu tiver uma linha infinita onde eu posso registar um número ilimitado de pessoas. Está bem? Então, como é que ela vai funcionar? Vai funcionar desta forma simples. O que é que eu quero que vocês retenham de informação? A única coisa que eu quero que vocês retenham de informação
é que em cada ciclo, e os ciclos são feitos por 3 posições, as 2 primeiras posições do ciclo, a comissão é 100% vossa, e a terceira comissão é uma comissão partilhada com o vosso sponsor. Quem é o sponsor? Vamos começar a despir estes conceitos. Então o sponsor é nada mais, nada menos do que a pessoa que nos convidou, está bem? Então a pessoa que nos convidou, em cada ciclo, vai receber uma comissão, esta comissão partilhada. Então, vamos fazer um exercício muito curto, só para nós percebermos o funcionamento da X3, porque nós percebendo esta slot vamos perceber todas. Então, eu compro a casa número 1 por 0,025 e eu quando inscrevo, quando eu vendo a adesão, portanto, do smart contract a outra pessoa, no caso da Ana, a Ana está na primeira posição do ciclo, então quer dizer que a Ana, eu vou receber o valor da casa, pelo mesmo valor que comprei, eu vou receber esse valor na primeira e na segunda posição, e na terceira essa comissão sobe para a pessoa que me convidou. Então a Ana vai diretamente para a minha wallet. Assim que eu recebo a minha primeira comissão, essa comissão está automaticamente disponível na minha carteira privada, ok? Então, vamos só seguir, só para perceber o comportamento. Quando eu inscrevo o Arthur está na segunda posição do meu ciclo, então o que quer dizer que o Arthur vai diretamente para a minha MetaMask. Quando eu inscrevo o Paulo, a minha terceira pessoa vai ser a tal comissão partilhada para a pessoa que me convidou, para o meu sponsor. Fechei um ciclo, o que quer dizer que esta linha infinita continua. Então, quando eu inscrevo a quarta pessoa, está na primeira posição do ciclo, vai diretamente para a MetaMask, fica logo disponível, o dinheiro está logo comigo, não existe nenhuma empresa, não existe nenhuma entidade, existe um smart contract, se bem se lembram, a fazer as transações diretamente de pessoa para pessoa, que é os intervenientes na transação. E quando eu inscrevo a quinta pessoa, o Igor vai estar, portanto, na segunda posição do ciclo, que vai diretamente para a MetaMask, que está logo disponível para eu poder utilizar, portanto, o dinheiro. E quando eu inscrevo esta sexta pessoa, que calha na terceira posição do meu ciclo, esta comissão sobe e é uma comissão partilhada com o meu sponsor, com a pessoa que me convidou. Então eu posso repetir este movimento quantas vezes eu bem desejar. Os ciclos, à semelhança da linha infinita, também são ilimitados. Nós podemos repetir este movimento as vezes que nós desejarmos. Da mesma forma que as pessoas que eu inscrevo no Smart Contract, quando elas próprias começam a duplicar esta ação, aquilo que vai acontecer é que sempre que elas completarem um ciclo, a terceira posição de cada ciclo vai subir, portanto, de comissão para a minha matriz X3. Bem, então, de uma forma muito simples é isto. E quem se inscreve na X3, lembram-se de eu ter dito no início, quando comecei a explicar o negócio, que quem se inscreve na X3 também se inscreve na X4, desenvolve a X4. Porque a X3 é uma matriz de patrocínio e recrutamento, que é um trabalho individual, e na X4 vai-se refletir todas essas ações, portanto, não só o meu trabalho individual, mas também o trabalho de equipa, que é um trabalho coletivo. Então esta matriz é um resultado de várias ações na rede, não será só um trabalho de equipa meu isolado, mas será também uma consequência natural, portanto, de todos os elementos que eu proporcionei à adesão ao Smart Contract. Da mesma forma que a pessoa que me convidou tem uma participação ativa e que essa pessoa também vai contribuir, portanto, para a minha matriz X4. Então, a matriz X4, à semelhança da X3, tem 12 slots no contrato da Ethereum e tem 15 slots no contrato da Tron. Mas se nós percebermos como funciona uma única slot, vamos compreender o comportamento de todas, porque o comportamento, portanto, é igual, só varia ou a moeda ou o valor de cada slot, está bem? Então, eu peguei neste exemplo
que é a casa número 6, que foi a casa que eu considerei equilibrada para eu iniciar o negócio. Eu hoje já vou na casa número 9, eu evoluí, eu próprio fui evoluindo, portanto, no negócio, com a evolução do meu negócio. Então, o que é que nós temos que reter na nossa matriz X4? Vamos reter uma informação a básica de todas, que é esta que eu quero que vocês retenham. Então, eu na matriz do meu sponsor, na matriz X4, é assim que eu vou aparecer uma bolinha, não é? Não vou dizer eu lá, vou ter o meu número lá, mas vou aparecer uma bolinha, portanto, na X4 do meu sponsor. Então, aquilo que vai acontecer, vamos pegar nas mesmas pessoas que se registaram na X3 anteriormente, porque elas também se vão registar na X4. Então, aquilo que vai acontecer e aquilo que eu quero que vocês retenham desta informação é que as 2 primeiras posições de cada ciclo são distribuídas pela equipa, que são uplines, que poderá não ser coincidente com o nosso sponsor. E isto é que torna esta matriz mágica, porque cada vez que nós ciclamos estamos a reiniciar o ciclo, então o que quer dizer que sempre que ciclamos estamos a renovar a equipa. Num ciclo podemos estar a trabalhar com a Maria, no ciclo a seguir podemos estar a trabalhar com o António ou com o Manel. Portanto, é isto que torna a matriz X4 uma matriz muito dinâmica e muito justa, portanto, na distribuição de rendimentos. Então, as 2 primeiras posições de cada ciclo são para o upline, que é a distribuição de liquidez pela equipa, que de ciclo para ciclo é diferente e de slot para slot também é diferente. É muito giro, e depois quem vos convidou poderá detalhar ainda mais toda esta magia, portanto, da X4. As 3 primeiras posições do segundo nível, que é a terceira, quarta e quinta posição de cada ciclo, é uma comissão 100% vossa, e a sexta, a última posição de cada ciclo, essa sim é partilhada com a pessoa que nos convidou, portanto, que é o nosso sponsor. Então, vamos fazer este exercício de uma forma muito simples. Vamos pegar na Ana, que se inscreveu na X3, porque a Ana também vai querer desenvolver a X4, e a Ana, quando se inscreve na X4, ela vai calhar na primeira posição do ciclo. Então, o que quer dizer que esta primeira posição do ciclo, do meu ciclo, vai corresponder à terceira posição, desculpem, do ciclo do meu sponsor. Então, o que quer dizer? Que esta comissão, por acaso, é coincidente com o meu sponsor. Está bem? Então, quando eu inscrevo o Arthur na X4, vai acontecer a mesma coisa. Esta comissão é partilhada, portanto, é uma distribuição de liquidez, portanto, na equipa, vai para o upline. Então, e é normal que estas pessoas comecem a duplicar e fazer o mesmo que nós. Então, quando eu inscrevo o Paulo será a terceira posição do ciclo e vai calhar nas posições que eu vou receber a 100% o valor da casa. Então o Paulo vai diretamente para a MetaMask, o que quer dizer que esse valor automaticamente está logo disponível na minha wallet privada. É normal que as pessoas comecem a duplicar, a fazer o mesmo que nós estamos a fazer, e a Ana inscreve a primeira pessoa, e essa primeira pessoa no ciclo da Ana há de ser a segunda pessoa do ciclo dela, mas será a terceira, portanto no meu ciclo, desculpa, é a quarta no meu ciclo. Então o que quer dizer que eu vou receber esta comissão a 100% e que vai diretamente para a minha MetaMask. E é normal, isto é normal, as equipas, começarmos a trabalhar em equipa e as pessoas duplicarem tudo aquilo que nós fazemos. O Arthur inscreve a primeira pessoa, que calha dentro daquele retângulozinho, dos 100% das 3 comissões, e quando o Arthur inscreve, portanto, a segunda pessoa dele, que vai calhar na 6ª posição do meu ciclo, esta comissão sim, esta posição, portanto, é partilhada com o meu sponsor e vai à matriz do meu sponsor para ocupar uma posição. Então, isto é um ciclo, e quando nós fechamos o ciclo, o que é que vai acontecer? Vai-se repetir o mesmo movimento. Portanto, a Maria vai acontecer a mesma coisa, o Igor vai acontecer a mesma coisa, a Maria duplica,
E aquilo que vai acontecer é que isto vai acontecer de forma automática e aquilo que nós temos que fazer é nem nos preocuparmos como isto acontece. O contrato inteligente, ele executa todo o código sozinho e aquilo que nós temos que fazer é uma coisa muito simples, é partilhar o nosso link de afiliado para que novos membros possam fazer a adesão e começar a trabalhar o próprio smart contract deles. Então, de uma forma muito simples, é este o funcionamento da X3 e da X4, seja no contrato Ethereum ou seja no contrato Tron. Aquilo que eu quero que vocês percebam é que não existe resultados sem trabalho, está bem? E não existe dinheiro fácil. E quem tentar alterar, vandalizar, criar um Ponzi aqui dentro, criar aqui um esquema piramidal, portanto, poderão ficar confortáveis porque não vão conseguir, está bem? Portanto, os contratos estão protegidos, portanto, dentro de blockchains e isso confere, portanto, total transparência, total segurança. Blockchains são o sistema mais avançado de encriptação de dados. Então, aquilo que nós temos que fazer é uma coisa muito simples, não é? Que é aquilo que me perguntam sempre a seguir, Sandra, como é que eu posso começar, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, para quem não tem nem nunca comprou, portanto, moedas digitais, a primeira coisa que tem que fazer é escolher um banco, que é isso que as exchanges são. A exchange, isto traduzindo para português, são casas de câmbio. Então aquilo que nós temos que fazer é escolher uma das casas de câmbio, comprar ativos digitais, comprar as moedas que queremos, porque nós podemos desenvolver o contrato de Ethereum ou o contrato de Tron ou os dois, portanto é uma opção de cada um. Eu pessoalmente desenvolvo os dois, comecei pelo da Ethereum e quando foi lançado o segundo ativo digital eu inscrevi-me logo, portanto porque lá está, aproveitar a oportunidade a dobrar. E aquilo que eu fiz foi, no Ethereum, aquilo que eu recomendo são estas 3 exchanges que funcionam lindamente, portanto são muito fáceis de lidar, sendo que aquela que eu recomendo, porque está em espaço europeu e não pagamos taxas, portanto na compra de moeda, é a Crypto.com. No caso da Tron, tem a Binance.com, tem a Atomic Wallet e tem mais exchanges. Portanto, as exchanges, o banco é uma opção nossa, nós é que escolhemos com quem queremos trabalhar. Agora, a nível de wallets, que é o segundo passo, e o segundo passo é depois de comprar os ativos, aquilo que a gente tem que escolher é uma wallet com a opção de descentralização, que é para poder interagir com os contratos inteligentes. Então, dentro da Ethereum, para quem estiver no ambiente PC, de computador, aquilo que eu aconselho, Google Chrome, iniciar sessão no Google Chrome, instalar a MetaMask Extension, é muito fácil, e seja qual for a wallet que vocês decidam instalar para executar os contratos, aquilo que eu vos aconselho é guardarem as 12 palavras. Essas 12 palavras não partilhem com ninguém, são essas 12 palavras que vos dão o poder para recuperar a conta e que vos fazem senhores, donos e detentores, portanto, desta wallet, está bem? Estas 12 palavras são a coisa mais importante do negócio, não partilhar estas 12 palavras. No caso de iOS ou Android, a Coinbase Wallet funciona muito bem, eu próprio uso, porque eu tenho um negócio no computador, no telemóvel, no tablet, no iPad, portanto eu tenho um negócio em todo lado, então eu no sistema iOS e Android aquilo que eu uso, portanto, é a Coinbase Wallet. No caso do Tron, a mesma coisa, aconselho a mesma coisa, ambiente de computador Tron Link Extension, portanto instalar a extensão, portanto no ambiente do Google Chrome, e no iOS Android a Tron Link Dep, que oferece a descentralização para poder interagir com os contratos inteligentes. Então é assim, depois de escolhermos a exchange, depois de escolhermos a wallet, aquilo que temos que fazer é fazer o match destas duas coisas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir ao meu banco, não é? Ir colocar o dinheiro na minha wallet, que é um procedimento muito normal. Eu gosto de fazer esta analogia que é para as pessoas perceberem de uma forma muito simples, que é a mesma coisa que ir ali à Western, não é?
dizer assim, olha, eu preciso de dólares, preciso de $1000, e a senhora diz-vos assim, são X euros, não é? Nós damos os euros, eles dão-nos os dólares, nós agarramos nos dólares e metemos dentro da carteira. Aqui é igual, só que nós não podemos, não é, agarrar em algo digital e pôr dentro da carteira. Então nós precisamos ter uma carteira digital que nos permita guardar as moedas digitais. Portanto, é isto muito simples, está bem? Uma casa de câmbio e vamos guardar os nossos ativos digitais dentro de uma wallet, está bem? Então o que é que nós temos que fazer? Transferir, fazer uma transferência que demora segundos do nosso banco para a nossa wallet, para o dinheiro ficar disponível no nosso porta-moedas. Então isto acontece de uma forma muito simples e assim que nós temos os ativos digitais dentro da nossa wallet, o que é que nós temos que fazer? Senão ninguém consegue fazer nada, é pedir à pessoa que vos convidou o link de afiliado para aceder a qualquer um dos contratos, está bem? Link de afiliado. Quando o link de afiliado, aquilo que vai aparecer é a opção de fazer o cadastro, está bem? E o cadastro, portanto, nós quando registamos, quando clicamos em registro, ele dá-nos a opção automaticamente de nos registarmos na Ethereum, no Smart Contract da Ethereum ou no Smart Contract da Tron. Se a opção for fazer os dois, tem que repetir o processo 2 vezes, porque nós só nos podemos inscrever num de cada vez. Podemos nos inscrever nos dois, mas temos que fazer um de cada vez e para isso basta ter Ethereums na MetaMask e ter Trons na TronLink, portanto na nossa carteira. E com isso podemos iniciar comodamente, portanto, o nosso negócio. Então, poderão nos visitar em www.forsage.io. Na página da Forsage vocês têm muita informação, que eu poderei fazer aqui uma visitinha muito rápida, que eu vou já aqui aproveitar novo compartilhamento e vou passar para as páginas de internet. E vamos, confirmem-me só se estão, não estão. Não estão. Compartilhar a tela. E vamos só fazer aqui uma visitinha muito rápida. E, portanto, aqui estamos, portanto, na página oficial da Forsage. Quando nós clicamos em registar, temos a opção de escolher um dos contratos. E aqui tem as perguntas mais frequentes que são colocadas. Portanto, e aqui tem alguns resultados, portanto, dos membros da equipa, tem aqui uma breve apresentação, os FAQs, todas as perguntas mais frequentes, todas, e a coisa mais importante, que é a parte pública, portanto, dos contratos. Há um bocado quando eu vos disse que os contratos são públicos, tudo aqui está espelhado de todas as transações, quando eu disse que podiam ser auditados, portanto aqui tem todas as transações, isto é válido para qualquer um dos contratos, portanto é aqui que vão encontrar todas as transações, a transparência, portanto de qualquer contrato desenvolvido pela comunidade Forsage. Portanto, isto para mim é mágico, foi algumas das premissas mais importantes para eu desenvolver e tomar a decisão de desenvolver este contrato, porque eu percebi de uma forma muito simples que com baixo investimento eu tinha a oportunidade, através do crowdfunding da Forsage, de poder duplicar, triplicar, quadriplicar 10 vezes mais, 20 vezes mais o meu investimento inicial, e percebi também que poderia dar essa oportunidade, portanto, a mais pessoas. E foi por isso que eu tomei a decisão de desenvolver o contrato, sendo que aquilo que nós estamos a trabalhar, ativos digitais, podia ser outra coisa qualquer, mas não, eu quero estar na vanguarda desta revolução que está a acontecer no mundo digital e, como eu disse inicialmente, não se trata de uma revolução de lojas online, mas sim de uma transformação financeira. Bem, e não alongando muito mais a reunião, porque a reunião, portanto, a reunião
Quem vai dar seguimento à reunião, portanto, é o Silvio Fortunato, portanto, que ele já está como anfitrião da reunião e é muito importante que ele neste momento, portanto, assuma e venha ter comigo, portanto, aqui à salinha de reunião. Silvio, estás presente? Eu vou fazer uma breve introdução, portanto, do Silvio, que eu acho que é muito importante eu apresentar muito bem o Silvio, porque o Silvio foi ele que desenvolveu o MSI Masters, que é uma das ferramentas de trabalho da comunidade Forsage. Este homem tem o know-how de mais de 25 anos de programação, de network marketing, de construção de equipas, e ele talentosamente construiu esta ferramenta que nos permite, de uma forma digital, no conforto da nossa casa, nós desenvolvermos marketing digital através de uma ferramenta de autoformação. Então, o que é que isto quer dizer? Que o MSI é uma ferramenta que só está disponível para a equipa de Portugal e que nasce através de Portugal. E esta ferramenta, além de oferecer a todas as pessoas que fazem a adesão ao Smart Contract através da equipa de Portugal ficarem com um curso de marketing digital gratuito, dá também a oportunidade de um sistema completamente inovador, todo montado, chave na mão, em que nós só temos que lá clicar e pôr lá o nosso número, o nosso ID, o nosso link, e ele fica personalizado com autoresponders, portanto funis de venda, tudo aquilo que nós precisamos para iniciar o nosso negócio online, está bem? Silvio, não vou alongar muito mais, porque se eu estivesse aqui a falar a ti, acho que ia estar a falar a ti 2 horas. O negócio é fácil, falar a ti é que é difícil. Tens um currículo gigante, ok? Então, vou-te passar a reunião. Bem-vindo, Silvio.